Porquanto o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava? Davi estava esquecido lá no pasto. José estava esquecido numa cisterna. Estava esquecido numa prisão. Jesus, pensaram que ele também estava esquecido. Primeiro dia, segundo dia e ao terceiro dia. E muitas vezes, por causa da situação, por causa das adversidades que a vida nos dá, os de repente, porque de repente eu já falei sobre isso aqui, é algo que acontece inesperadamente. De repente, são acontecimentos, são fatos que a vida nos traz, de repente, num piscar de olhos, num instante. Hoje vai tudo bem, de repente amanhã você acorda e as coisas viram. Então, muitas vezes, nos derrubam. Muitas pessoas às vezes te apontam, te julgam e falam assim, sabe? Pô, tu foi fraco, isso, aquilo. Mas nós temos que parar de apontar. Nós temos que parar de julgar uns aos outros e nos ajudar uns aos outros a nos levantar. Em vez de nós perdermos nosso tempo apontando, julgando, porque Jesus ele veio na terra para quê? Vamos lá para você prestar atenção. Nós estamos falando do Filho de Deus. Porquanto o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava? Aquilo que você está julgando, Jesus, ele causa como muito precioso. Aquilo que você está apontando hoje, Jesus causou um sacrifício tremendo sobre a própria vida para salvar e buscar. A Bíblia vai falar que quando Jesus dá uma ordem aos discípulos para atravessar para o outro lado da margem, ele sobe lá no monte. E no decorrer da noite, acontece de repentemente, uns ventos fortes, as ondas começam a chicotear o barco. Todos que estão ali dentro do barco, somando 12 pessoas, a Bíblia fala que até aquele que é profissional da área, que é pescador, marinheiro, conhece as taubas da maré, conhece os ventos, ele sente medo. Mas a Bíblia fala que lá do monte, Jesus observa. Você entende? A tua situação não saiu do controle de Deus. A tua dificuldade, Jesus não virou a cara para falar assim, ó, você não é importante, eu não estou vendo. Todas as tuas adversidades que a vida te trouxe nos de repente, Jesus estava observando e está observando. E ele também não é alheio à tua situação. Porque a Bíblia fala que em muitas narrativas, Jesus se enche de íntima compaixão. Uma das maiores características de Jesus, e uma das coisas que me faz ser fanático por ele, é a compaixão que ele tem pelo ser humano. E era assim Jesus. Jesus, uma das maiores características dele, é se envolver. Se tem um cara que gosta de entrar no problema dos outros, é Jesus. E não é probleminha. Pode perceber que todas as pessoas que ele se envolve, são pessoas problemáticas, e pessoas que outros já tinham perdido tudo, outras pessoas já não tinham mais esperança de vida, porque preste atenção, olha só que situação. A Bíblia nos relata que uma certa vez, lá em Mateus capítulo 8, que havia um leproso, que quando o escutou, soube que Jesus ia passar por aquele caminho, a Bíblia fala que ele vai ao encontro de Jesus. Mas preste atenção, quando uma pessoa pegava a lepra, naquela época, primeiro, ela tinha que se apresentar ao sacerdote. Segundo, o nome dela era colocado no livro de crônicas. Terceiro, ela se despedia da sua família. Quarto, ela era colocada fora da cidade. E quinto, ela só esperava a morte, não tinha mais saída. Ninguém mais queria saber dessa pessoa. Era ela colocada nos leprosários da vida. Leprosários é a mesma coisa que você entrar numa sala hoje de oncologia de fase terminal. Só que hoje
tem todo um requinte, toda uma higiene. Agora, imagine você entrar numa sala de oncologia de 2000 anos atrás, que não tinha nenhuma estrutura, não tinha desinfetante, não tinha nenhum produto para limpar. Então, era um lugar que fedia, onde as pessoas elas já não tinham mais esperanças de vida, onde ninguém queria saber de mais nada. Então, eu imagino aquele leproso, naquele leprosário, um querendo falar assim, ó, hoje é teu dia, hoje tu que vai morrer. O outro, não, é você que vai morrer amanhã. Talvez jogavam algum tipo de sorte para apostar quem seria o próximo que iria morrer. Porque ontem morreu o João. Amanhã, quem vai morrer? Será que é o Ricardo? Será? Porque não tinha mais esperança. Então, era um lugar depressivo mesmo, onde fedia, cheirava mal. Mas preste atenção, tem um ali que toma uma atitude, ele escuta, ó, Jesus vai passar por ali. Quem é Jesus? Aquele lá de Nazaré. Mas, aquele de Nazaré, a Bíblia vai dizer que pode de Nazaré sair alguma coisa boa? Mas esse leproso, ele toma uma atitude, ele se levanta, ele vai ao encontro desse Jesus, porque ele ouve falar das maravilhas e dos prodígios desse Jesus maravilhoso. E a Bíblia fala que ele vai ao encontro de Jesus. Preste atenção, o leproso era tirado da cidade, porque se tocasse na lepra, se você tocasse, a lepra era um vírus contagioso, se você tocasse, você também pegava a lepra. Então imagine o sentimento dessas pessoas. Talvez essa pessoa tivesse família, Ricardo, filho, e aí era colocado fora. Imagine, quem tem filho aqui? Imagine, você nunca mais poder tocar no seu filho, nunca mais poder abraçar seu filho, e nem ser abraçado também por ele. Imagine o sentimento dentro dessa pessoa que estava lá esperando a morte. Essa pessoa ela não tinha só um problema externo, que era a lepra. Ela também tinha machucaduras na alma dela interna, que seriam pior do que talvez a lepra. Problemas emocionais, humilhações, traumas, saudades, depressão. Quantas pessoas hoje se suicidam por causa de uma tristeza profunda, que é a depressão? Quantas pessoas se enforcam hoje aí e se matam? E você só vai saber que aquela pessoa tem depressão por causa daquela carta que ela deixou. Então Jesus, quando ele vem ao encontro de Jesus, ele vem tomado de uma fé tão grande, porque ele toma a atitude de se levantar, ele fala assim, ó, eu estou aqui sem esperança, mas eu não vou ficar aqui escutando lorota, quem vai morrer primeiro? Eu vou se levantar desse lugar e vou ao encontro daquele que pode resolver o meu problema. Só que eu não posso chegar lá de qualquer maneira, de qualquer jeito, porque se as pessoas souberem que eu tenho lepra, eu morro, porque preste atenção, se as pessoas que acompanhavam Jesus, Jesus sempre vinha acompanhado de grande multidão, soubessem que aquela pessoa tem lepra, apedrejavam ela, porque essa era a lei de Moisés. Então olha o risco que ele toma, ele se levanta e vai para o meio da multidão, só que ele não fala que ele tem lepra, ele fala assim, ó Jesus, se tu quiseres, pode me purificar. E Jesus fala, e Jesus vai lá, toca nele, e imediatamente ele é purificado. Sabe, Jesus gosta de se envolver nesse tipo de problema. Eu estou relatando mais ou menos a situação daquela pessoa. Porque a Bíblia está dizendo que o Filho do Homem, ele veio buscar aquilo que estava perdido. Esse leproso estava perdido. E é esse tipo de problema que Jesus gosta de se envolver. Preste atenção, quando Jesus dá a ordem para eles atravessar para o outro lado, de repente, a Bíblia fala exatamente com essas palavras, e de repente, houve-se um vento forte, e de repente, aquilo que ninguém espera. Quantas coisas aconteceram na tua vida que tu não esperava? Faz um remember aí na tua memória. Quantas coisas aconteceram na tua vida, irmão, que tu não esperava? Não há ninguém aqui, nem eu, que de repente não aconteceu algo que eu esperava. Sempre alguém passou por um vento forte. Mas preste atenção, a Bíblia fala que Jesus estava observando. Sabe, o vento forte da tua vida não foi para te matar. O vento forte na tua vida, ele foi para te ensinar algo.
Jesus, quando ele permite, porque se a ordem foi dada para Jesus, atravessa para o outro lado. Se tu chegou até aqui, e tu superou os ventos fortes na tua vida, que tu já passou, assim como eu já passei por vários ventos fortes, é porque Jesus estava observando. Quantas pessoas que por medo pararam, mas só que Jesus aqui, ele está olhando para você que está com medo nessa manhã, e está dizendo assim, sai do barco, toma uma atitude nessa manhã, sai do barco. Eu sei que o de repente da vida está te causando medo, talvez essa adversidade que você está vendo hoje para a sua vida, esse vento forte, essa tempestade que está chicoteando o barco, essas ondas, está te causando medo. Mas observa para mim, sai do barco, toma uma atitude nessa manhã. Eu já preguei sobre isso aqui, fé mais ação, ela gera milagre. E quantas vezes você também já tomou uma atitude? E você no meio do caminho afundou, foi exatamente Pedro. Pedro no meio do caminho, ele olha para as tempestades, ele para de focar em Jesus. E ele começa a olhar os ventos fortes. E aí a Bíblia fala que Pedro afunda. Só que preste atenção, não é porque você caiu uma vez, porque você caiu duas vezes, que esse Jesus, ele também não se interessa mais por você, e ele não quer saber mais de você. A Bíblia fala que quando Pedro afunda, ele clama ao Senhor, Jesus, me salva. É isso que Jesus está falando para você, tá? Talvez você caiu uma, duas, talvez você já ficou até de pé. Mas você nessa manhã, você se sente assim, mergulhando em ondas, mergulhando em problemas. Talvez você se sente como uma pessoa que esteja afogando, sufocado. Mas Jesus está aqui, ó, te escutando. A Bíblia fala que os ouvidos de Deus não estão tampados para que não te escute. E as mãos dele não estão curvadas para que não te abençoe. E a Bíblia fala que quando Pedro clama, Jesus, me salva. A Bíblia fala que Jesus estende a mão e ergue Pedro. Sabe, para você que entendeu isso nessa noite, nessa manhã, se você entendeu, chama Jesus, fala assim, Jesus, eu não consigo sair do de repente que a vida me colocou. Então fala assim, Jesus, me salva.